Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Hoje é o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Capítulo 20. O Senhor Jesus comparou Deus, Pai, ao dono de uma vinha, que contrata trabalhadores, o dono da vinha contrata trabalhadores para o seu cultivo. A tradição de Israel funcionava assim: muito trabalho, boa recompensa; pouco trabalho, nenhuma recompensa ou punição. Mateus 20, de 1 a 16. Esse pensamento também fazia parte da prática religiosa. Os judeus acreditavam que por meio de muitas boas práticas eles seriam agradáveis a Deus e alcançariam o reino de Deus pelo exemplo do jovem rico. Mateus 19, de 16 a 26. Na parábola dos trabalhadores do vinhedo, Jesus apresenta um novo conceito sobre o reino de Deus, a generosidade. O turno de trabalho nos dias de Jesus começava às 6 da manhã e encerrava às 5 da tarde. O senhor da vinha começa a chamar os trabalhadores neste horário. Ele faz um novo convite às 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde e, por fim, por volta das 5 da tarde. Então, ele colocou horários que eram novidades, não era costume. No entanto, na hora do pagamento, ele deu a cada um deles, independente da hora que havia começado, um denário, pagamento equivalente a um dia de trabalho nos dias de Jesus. Isso irritou aqueles que, dentre eles, haviam começado o trabalho mais cedo e acreditavam que, neste caso, mereciam receber mais. E aí o senhor da vinha diz: amigo, não estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Agora aí foi tremenda, né? Inveja porque o dono da vinha estava sendo generoso. E, por acaso, generosidade não é algo que agrada a Deus? Então, é isso que ele está nos dando uma lição, né? As pessoas se incomodam com a generosidade. Querem viver uma vidinha comum. Generosidade é coisa de filhos de Deus. O mundo não quer saber disso. O mundo é tome lá, de cá. Deus trabalhou, ganhou e acabou. Generosidade, o seu servo está já com o trabalho, o horário completo, e você ainda pedir para fazer mais? Isso aí é estranho, né? O horário completou e você diz: mas está faltando isso aqui, venha fazer. Isso é generosidade? Isso é maldade. Mas você vê que o trabalhador já terminou o trabalho bem antes do horário marcado e você liberar, isso é generosidade. Você não tem que inventar outro trabalho só porque ainda não completou o horário. Você viu que todo o trabalho normal do dia, do trato, feito de tal hora até tal hora, mas terminou antes, e você inventar mais alguma coisa só para completar o horário, então não é generosidade. E é preciso que nós tenhamos incluído nas nossas vidas de filhos de Deus a generosidade. Fechando meu parênteses aqui, vamos continuar com o comentário aqui. Isso mostra que a recompensa celestial é dada na proporção do querer de Deus. Nunca seremos capazes de merecer coisa alguma. É tudo fruto da graça de Deus. Já no caminho para Jerusalém, o Senhor Jesus fala mais uma vez sobre o seu sofrimento.
sobre necessidade de padecer nas mãos dos ímpios, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 20, de 17 a 19. Prosseguido, nós vemos o pedido da mãe de Tiago e João. É impressionante como o ser humano tem atração pelo poder e pela notoriedade. Isso fica extremamente evidente no pedido da mãe de Tiago e João. Em particular, ela pede a Jesus que conceda aos seus dois filhos, ficar à direita e à esquerda do Senhor Jesus em seu reino. Mateus 20, de 20 a 24. Após o pedido ganancioso da mãe de Tiago e João, o Senhor Jesus fala sobre a verdadeira grandeza. No reino de Deus é considerada grande a pessoa que serve. Jesus ensina que os critérios de grandeza do reino são diferentes da terra. Prestar serviço é mais importante do que receber serviço. Este trecho de Mateus 20 tem paralelos em Marcos 10, de 46 a 52, e em Lucas 18, de 35 a 43. Aqui é oferecida a exposição, que inclui os elementos das narrativas dadas por Marcos e Lucas, mas que não estão incluídas em Mateus. A fonte informativa é o Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Existem algumas diferenças notáveis no relato dos evangelhos sinóticos, especialmente na apresentação da história do Evangelho de Mateus. Esse fato tem levado os harmonistas a caírem em grande confusão. Muito papel e tinta tem sido desperdiçado em tentativas engenhosas de reconciliar as narrativas. Marcos narra a cura do cego Bartimeu. Lucas conta a história de um cego, sem determinar-lhe o nome. Mateus menciona os dois homens. A narrativa de Lucas apresenta o incidente como se tivesse sucedido ao entrar Jesus em Jericó, ao passo que Mateus e Marcos fazem acontecer quando Jesus sai de Jericó. Alguns acreditam que a narrativa de Mateus apresenta dois homens curados porque ele deixou de lado a narrativa dada por Marcos em Marcos 8, de 22 a 26, e que dessa maneira quis compensar pela omissão. Mas essa explicação não tem bases nas próprias escrituras. Outros acreditam que houve dois homens, segundo Mateus diz, mas que um deles foi muito mais enérgico no pedido. Este era Bartimeu, pelo que foi o principal a chamar a atenção para si, tendo sido mencionado por Lucas e Marcos, enquanto seu companheiro foi deixado omisso. Não há maneira de confirmarmos ou de negarmos essa interpretação, porém parece-nos melhor do que o que diz que estamos tratando de duas ou três narrativas sobre milagres separados, isto é, que a narrativa de Lucas é separada de Mateus. É óbvio que três narrativas expõem um único incidente. Alguns também têm apelado para a teoria das duas narrativas a fim de explicar por que Lucas afirma que a ocorrência se deu quando Jesus entrava em Jericó, enquanto que os demais afirmam que ocorreu quando Jesus sai dessa cidade. Outros acreditam que a arqueologia tem descoberto a existência de duas Jericó, o que explicaria a aparente contradição. Segundo esse ponto de vista, Marcos e Mateus se refeririam à antiga Jericó, cujas ruínas têm sido descobertas, mas que Lucas se referiu à Jericó romana, que ficava a pequena distância da mais antiga localidade, talvez uma espécie de continuação ou divisão da cidade mais antiga.
Nesse caso, é possível que os dois cegos estivessem realmente entre as duas localidades, quando o milagre teve lugar. A Nova Jericó ficava a 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão e a cerca de 24 quilômetros a leste de Jerusalém, pelo que ficava a cerca de 1,5 quilômetro ao sul do local da antiga cidade. Os cegos eram extremamente numerosos naquela época, em vista dos hábitos pouco sanitários do povo, o que espalhava enfermidades oculares contagiosas. Muitos provavelmente Jesus curou a muitos cegos. Dentre desse grande número, encontramos nos evangelhos o registro de alguns cegos de cura, e um desses foi o que teve lugar perto da cidade de Jericó. Então, nós sabemos que a Bíblia é a verdade. As dificuldades de entendimento por causa da maneira como foi escrita é em grego no Novo Testamento, em hebraico no Antigo, as traduções de uma língua para outra causa dificuldade, mas baseado de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que focar no que a Bíblia está dizendo, independente dessas polêmicas todas. O Espírito Santo é o teólogo dos teólogos e ele vai a cada dia nos iluminando para que a gente possa então entender que o que Deus está falando, está falado e acabou. Não precisa ficar com muitas coisas para querer entender, não. Ah, porque é assim, porque é assado. Você não sabe o que é Deus falando? Pronto. Não precisa trazer nenhuma heresia desde quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus dá o entendimento. A heresia sempre vem daqueles que decoram versículos isolados e que fazem doutrina desses versículos isolados. Mas quem lê a Bíblia toda tem sempre o entendimento da palavra. Então, nós estamos aqui com mais um capítulo da Bíblia de Mateus 20 e sabemos que o nosso trabalho aqui, depois de um discipulado de 4 semanas, cada semana um capítulo, nós temos o culto da imersão, que é feito por todos os discipuladores e discípulos do nosso discipulado, MyFJ. Vocês são responsáveis pelo culto da imersão e que estejam sempre apresentando a palavra estudada durante o mês de uma maneira festiva. Poesias, não é, com a palavra, cânticos, jograis, peças teatrais, porque nós amamos a palavra. E o primeiro sábado de cada mês, é uma tarde festiva. O culto começa às 14 horas e termina às 19 horas. Eu espero que você seja mais sábio, seja mais prudente do que o ímpio. O ímpio, quando quer um horário para fazer as festas dele, os eventos dele, eles negociam com o patrão, dando vantagem ao patrão. Se o senhor me der esse horário, eu vou dar o horário, pagar esse horário da maneira que o senhor quiser. Aí o patrão vai escolher os horários bem, aquele estratégico, para você pagar o horário. E pela graça de Deus vai ter patrão que vai te dar o horário sem lhe cobrar nada, sem querer que você pague. Tudo vai depender da sua fé. Está escrito em Marcos 9, 23, que tudo é possível que crê. Está escrito em Lucas 1, 37, que nada é impossível para Deus. Se você realmente está entendendo a necessidade que tem de você apresentar a palavra de Deus, mostrar o seu amor pela palavra de Deus todo o primeiro sábado de cada mês, então Deus vai abrir as portas para você. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.